Um segundo critério de convergência que nos ajuda a estudar a convergência de algumas séries de termos maiores ou iguais a zero é o chamado critério da razão ou critério de D'Alembert. D'Alembert foi um matemático e físico francês que viveu por volta do século XVIII. Então, o enunciado deste critério qual é? Ele diz-nos assim: suponhamos então que temos uma série de termos maiores ou iguais a zero, que há de ter um certo termo geral, o de n, e nós construímos este limite. O limite de o de n mais 1 sobre o de n. Repara que esta razão, que justifica aqui o nome deste método, a razão ou divisão, o de n mais 1 sobre o de n, o que é que ela significa? Quando n é 1, espero que possas concordar que temos o 2 sobre o 1. Quando n é 1, aqui temos o 1 e aqui temos o de 1 mais 1, portanto o 2. Quando n é 2, temos o 3 sobre o 2. Quando n é 3, temos o 3 em baixo e em cima o 4, etc. Portanto, o que podes ver aqui é que esta expressão representa, ao longo da nossa série, a divisão de cada termo pelo termo anterior. E o que esta expressão que aqui está diz é: construa essa expressão, uma expressão geral que represente para cada n a divisão de um termo pelo que o antecede, e calcule o limite que essa expressão tem. E, mediante o valor deste limite, nós podemos dizer o seguinte: se o valor de L, o valor do limite, for menor do que 1, então a série é uma série convergente. Se o valor de L é maior do que 1, então a série é uma série divergente. E se o valor de L é igual a 1, então este método é um método inconclusivo. Isto é, não nos dá informação sobre se a série converge ou não. E isso significa que há séries que são convergentes para as quais o L é 1 e há séries que são divergentes para as quais o L também é 1. Repara que a afirmação que aqui está feita em cima, acerca do L1, significa que, repara que a implicação tem um sentido só. Tu podes ter uma série convergente, se o L for menor do que 1, então a série certamente converge, mas podemos ter séries convergentes para as quais não tenhamos o L menor do que 1, mas sim igual a 1. Vamos ver então uma aplicação deste método com esta série que aqui está, somatório de n igual a 1 até infinito de 2 elevado a n sobre fatorial de n. Ora, 2 elevado a n é uma exponencial de base 2, é uma função de crescimento muito rápido com n. E n fatorial significa o produto dos inteiros de 1 até n. Por exemplo, o fatorial de 4 é o produto dos inteiros de 1 até 4, dá 24. Em particular, dá jeito que o fatorial de 0 seja 1 para podermos usar de maneira abrangente algumas fórmulas no cálculo combinatório, e o fatorial de 1, se o n for igual a 1, o fatorial acaba aqui no valor 1, portanto o fatorial de 1 também é 1. Bem, podemos e devemos até escrever aqui 2 ou 3 termos da nossa série. Então, quando o n é igual a 1, nós ficamos com 2 elevado a 1 sobre fatorial de 1. Ora, 2 elevado a 1 dá 2, e fatorial de 1 dá 1. 2 sobre 1, 2. O primeiro termo é 2. O segundo termo, o n passa a 2. Ficamos com 2 elevado a 2, que é 4. 4 sobre fatorial de 2, que é 1 vezes 2, é 2, portanto, 4 sobre 2, que é 2. Quando n é igual a 3,
ficamos com 2 ao cubo, que é 8, a dividir por fatorial de 3, que é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6, portanto 8 sextos, 4 terços. Finalmente, mais um termo, se o n é 4, ficamos com 2 à quarta, que é 16, a dividir por fatorial de 4, que é 24. E o que nós queremos ver aqui é estudar a convergência desta série. E vamos usar o critério da razão ou de D'Alembert. Então, o que é que esse critério diz? Construa a expressão o n mais 1 sobre o n e depois calcula o limite dela quando o n tende para infinito. Ora, como é que nós construímos o n mais 1 sobre o n? Bem, temos que pôr aqui uma expressão que dependa de n e que representa um termo, e outra expressão que depende de n e que representa o termo a seguir ao que está em baixo. E depois calcular o limite quando o n tende para infinito. Ora, uma expressão que representa um termo genérico é esta que aqui está. Okay? Podemos até dizer que representa o de n. Okay? O de n. Chamar isto o de n. Por exemplo, se o n for 10, nós temos aqui o de 10, que é 2 à décima sobre o fatorial de 10. E o termo que vem a seguir a o de 10, né, quando nós somamos o 1, mais o 2, mais o 3, mais etc., quando chegamos ao de 10, o termo seguinte a ele é o de 11. O de 11 obtém-se substituindo o n por 11. Portanto, o primeiro, um termo que representa cada parcela da série, o de n é este aqui. Se quisermos pôr, dependendo de n, o termo seguinte, basta onde está n nesta, substituímos por n mais 1. E é isso que está feito, que está colocado na expressão que podes ver aqui em cima. A propósito, chama a tua atenção que n mais 1 fatorial é diferente de n fatorial mais 1 fatorial. Ou seja, o operador fatorial não goza da propriedade distributiva relativamente à adição. Bem, mas então nós obtivemos esta expressão que aqui está. Ela representa o de n mais 1 sobre o de n. E podemos simplificá-la. Primeiro, podemos ver que esta divisão, o produto destes dois termos exteriores fica em cima, o produto dos dois termos interiores fica em baixo. E agora aqui temos 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n, que dá 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n. Temos a divisão de duas potências com a mesma base 2, dá-se a mesma base, e ao expoente de cima subtraímos o de baixo, portanto dá 2 elevado a 1, que é 2, podes ver aqui. E depois n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Podemos fazer esse cálculo e fica o seguinte: n fatorial é o produto dos números inteiros positivos de 1 até n. N mais 1 fatorial é o produto dos números inteiros positivos consecutivos de 1 até n mais 1. Ora, se são consecutivos, sendo o último n mais 1, o que está imediatamente antes dele é o n. E se pusermos isto desta maneira, esta expressão cancela com esta e ficamos com 1 sobre n mais 1, que multiplicado pelo 2 que esta divisão deu, dá esta expressão que aqui está. E qual é o limite desta expressão quando o n tende para infinito? Bem, o n tender para infinito significa que este n começa a aumentar e o valor da expressão é o que este cálculo dá. Tens a divisão de 2 por n mais 1. Se nós começarmos a fazer deste n um número cada vez maior, tendendo para infinito, o valor do quociente é cada vez mais pequeno e está tão próximo de zero
quanto quisermos, fazendo o n suficientemente grande. Ora, o que é que nós calculamos aqui foi este limite. E com que objetivo? Com o objetivo de estudarmos, usando o critério da razão, estudarmos esta série. E o que é que o critério afirma baseado no limite que a gente calculou agora e que nos deu 0? O critério diz, quando o limite é menor do que 1, a série converge. E, portanto, nós concluímos que esta série é uma série convergente.